Quando a gente olha no ranking de custos dos setores de um hospital, o centro cirúrgico sempre está lá na frente, disputando com UTI, emergência, mas o primeiro ponto é esse, a relevância que um centro cirúrgico tem na perspectiva de custos em qualquer hospital. Então, tudo que acontece no centro cirúrgico tem impacto relevante no resultado da instituição. O segundo ponto é assim, cada minuto de um centro cirúrgico custa e custa muito caro. Na Planisa, a gente até tem esse levantamento hoje, o custo de um minuto do centro cirúrgico em torno de R$10. Estou falando de estrutura, tá? Não estou incluindo aqui OPME, materiais, anestesistas. O que eu estou querendo dizer com isso? Estrutura preparada para receber paciente. Custo elevado, custo fixo. É uma característica dos hospitais, é uma característica de um centro cirúrgico, tem um custo fixo elevado. Esse custo fixo, ele exige, em qualquer indústria, e na saúde, e no centro cirúrgico não é diferente, que eu tenha produção. Eu preciso fazer cirurgias para diluir esse custo fixo. Quando eu não utilizo essa estrutura, eu tenho um custo elevado nas poucas cirurgias que eu realizo em função de atrasos. Se esses atrasos provocam uma postergação, aumento do tempo cirúrgico previsto, onde eu tenho que pagar hora extra, onde que eu tenho que remunerar aquilo que não estava ainda previsto nessa estrutura de custo fixo, eu tenho um custo adicional, sendo que a receita que eu devo receber, ela não deve alterar. A hora extra é um custo adicional sem a receita adicional. Então, esse desequilíbrio financeiro, ele acaba prejudicando a instituição, né? Olá, ouvintes. Vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor. Vocês já me conhecem, eu sou Jorge Preto, CMO da Anestec e host da nossa comunidade, que aqui discute inovação, gestão, tecnologia para uma anestesia mais preditiva, conectada, a verdadeira anestesia de valor. Não se esqueça de seguir o nosso podcast e enviar para aquele seu amigo que gostaria de escutar o que deveria estar escutando. Hoje nós temos o episódio de lançamento desta temporada e nós vamos trazer em primeira mão importantes insights do perioperatório baseados no Observatório da Anestesia de Valor de 2026, que será publicado agora em abril no COPA. E nesses dois insights principais que nós vamos trazer para discutir aqui com o nosso convidado, que está retornando aqui ao nosso podcast, depois de muito sucesso na outra temporada, nós vamos trazer aqui alguns pontos bem interessantes. Você tem ideia qual é o impacto dos atrasos no seu mapa cirúrgico? Da pontualidade da primeira cirurgia e o que acontece no final do dia na sua instituição? E você tem ideia de quanto as urgências e emergências impactam na pontualidade global da sua instituição? Muito bem-vindo, Marcelo Carniello. Marcelo é graduado e mestre em administração de empresas, diretor de serviços da Planisa, professor e coordenador da Faculdade Unimed, tem MBA em Engenharia de Produção, pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde, Controladoria, Finanças em Saúde e pós-graduação em DRG, Governança Clínica. Currículo bem grande aí, há uns quantos anos trabalhando na Planisa, já fez alguns trabalhos aqui com a gente, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado. E explica um pouco, pessoal, o que você faz na Planisa, qual é a tua função, o que a Planisa faz. E daí depois a gente vai falar desses insights bem interessantes e até um pouco reveladores que a gente trouxe aqui para discussão nesse episódio. Muito bem-vindo. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos aqui que estão nos ouvindo. É um prazer aqui falar com você de novo, né? Acho que a gente tem a possibilidade aqui de trazer um conjunto de informações também que a Planisa, durante todos esses anos, a Planisa é uma consultoria especializada na área de gestão de custos desde 88, muito presente aqui no país, e nosso trabalho é gerar resultado, né? Então, é levar para os nossos clientes a possibilidade de, a partir de informações, a partir de dados, tanto de receita quanto de custos, eles conseguirem gerar bons resultados. Então,
A Planisa é uma empresa hoje que tem essa veia da consultoria e tem uma veia também de uma solução que ajuda, né, os clientes para que eles possam processar os seus resultados e, a partir de informações, tomarem boas decisões. Então, esse é um pouquinho, um resuminho aqui da Planisa. E com tantos anos que eu estou na Planisa, eu tive a oportunidade de transitar por diferentes instituições, né, públicas, privadas, e que espero aqui trazer um pouquinho dessa experiência acumulada durante todos esses anos, com tantas diferenças que um país como o Brasil tem, né? Então, é um pouco isso. Perfeito. Bom, nós temos aqui hoje 2 insights principais que nós vamos trazer aqui em primeira mão no podcast. O primeiro dele é a relação de urgências e emergências com pontualidade do mapa, pontualidade global do centro cirúrgico. A gente sabe que pontualidade é um problema, é uma dificuldade. A gente sabe que a gestão de saúde, o agendamento cirúrgico, ele trabalha com um costume, digamos assim, de ter atrasos. Os próprios dados do observatório mostram que depois da primeira cirurgia, em torno de 60% dos procedimentos estão atrasados. Ou seja, a gente normalizou o atraso, né? E um grande ponto que interfere muito no atraso do mapa cirúrgico são os encaixes, as urgências e as emergências. E a gente fez uma análise bem interessante nesse ano, mostrando uma regressão logística univariada, olhando pontualidade e o número de urgências e emergências. E a gente chegou num dado bem interessante, que para cada 1% de urgências e emergências, você tem uma redução de 0,64% na pontualidade do teu centro cirúrgico. É uma regressão praticamente linear e perceptível nos mais de 1 milhão de procedimentos que a gente avaliou. Ou seja, se você tiver 10% de emergências e urgências, você deve esperar aí entre 6% e 7% de aumento de atrasos no teu centro cirúrgico. E essa relação ela é linear. A gente analisou por pequenos blocos de 5 em 5%, e a gente percebe uma regressão linear até quando chega acima de 40%. Quando você tem mais de 40% de emergência, ou seja, a tua faz praticamente meio a meio ou mais urgências que emergências, provavelmente as instituições já estão adaptadas a isso e acabam tendo alguns mecanismos, elas são um pouco melhores em relação aos atrasos. E esses atrasos têm impacto na pontualidade, na experiência do paciente e no financeiro também, né, Marcelo? Eu já tinha compartilhado com você esses dados antes, né? E eu queria que você trouxesse também um pouco desse aspecto financeiro. O que acontece na instituição quando você começa a ter esses atrasos de maneira rotineira, né? Então, Jorge, o que a gente sempre precisa lembrar, né, uma unidade, talvez uma das mais relevantes, isso na Planisa, relevância no sentido de custos, né? Não só de custos, mas também de custos. Quando a gente olha no ranking de custos dos setores de um hospital, o centro cirúrgico sempre está lá na frente, disputando com o TI, emergência, mas o primeiro ponto é esse, a relevância que um centro cirúrgico tem na perspectiva de custos em qualquer hospital. Então, alguns um pouco mais, um pouco menos, mas sempre muito relevante. Então, tudo que acontece no centro cirúrgico tem impacto relevante no resultado da instituição. Esse é um ponto, né? O segundo ponto é assim, cada minuto de um centro cirúrgico custa e custa muito caro. Na Planisa a gente até tem esse levantamento hoje, o custo de 1 minuto do centro cirúrgico em torno de R$10. Então você faz... Estou falando de estrutura, tá? Não estou incluindo aqui OPME, materiais, anestesistas, nada disso, tá? Estou incluindo a questão da estrutura. Pronto. O que eu estou querendo dizer com isso? Estrutura preparada para receber paciente. Então, custo elevado. Custo elevado, custo fixo.
é uma característica dos hospitais, é uma característica de um centro cirúrgico, tem um custo fixo elevado. Esse custo fixo, ele exige, em qualquer indústria, e na saúde, e no centro cirúrgico não é diferente, que eu tenha produção. Eu preciso ter produção. Eu preciso fazer cirurgias. Fazer cirurgias para diluir esse custo fixo. Então, eu tenho uma estrutura dimensionada, preparada para receber paciente. Quando eu não utilizo essa estrutura de forma adequada, essa estrutura preparada para receber paciente, eu tenho um custo elevado nas poucas cirurgias que eu realizo em função de atrasos. E se esses atrasos que ocorrem na sala cirúrgica provocam, né, uma postergação, aumento do tempo cirúrgico previsto, onde eu tenho que pagar hora extra, onde que eu tenho que, né, remunerar aquilo que não estava ainda previsto nessa estrutura de custo fixo, eu tenho um custo adicional. Então, observem a relação, né? Eu tenho já um custo preparado, que é alto, que é o custo fixo. Se eu tenho que incorrer em hora extra, é um custo adicional para a organização, sendo que a receita que eu devo receber, ela não deve alterar, porque a receita já estava prevista no agendamento, né? Mas aí, com o atraso cirúrgico, eu tive que gerar hora extra. A hora extra é um custo adicional sem a receita adicional. Então, esse desequilíbrio financeiro, ele acaba prejudicando a instituição, né? Então, eu tenho uma relação de receita e custos, onde o custo já é elevado e ainda, em função do atraso, eu gero um custo proveniente aqui da hora extra, né? Então, assim, é algo extremamente complexo, a gente sabe, mas só para concluir aqui, cada minuto que eu perco num centro cirúrgico, em uma sala cirúrgica, é custo extremamente relevante que vai impactar de forma também relevante no resultado da instituição, tá? Perfeito. E tem uma outra questão que a gente sabe que isso acontece muito, né? O atraso, ele acaba gerando uma reação em cadeia, né? Atrasa a primeira, atrasa a segunda, atrasa a terceira. Aí o cirurgião estava previsto para vir a uma, ele, não, ó, cara, só vai ter sala às duas. Só que aí às duas ele já não pode vir. Pois E é. aí ele, ó, não, então deixa para as 18, que daí eu vou acabar meu consultório e vou às 18. Então você acaba aumentando a tua necessidade de pessoal, às vezes você ficou com a sala ociosa dali às 2 da tarde, e gerou o teu custo adicional para a mesma quantidade de receita. Exatamente, exatamente. Então, é claro que tudo que a gente está falando não tem uma solução simples, né? Mas essa preocupação que deve ser cada vez maior, eu diria, para que a gente possa ter estudos preditivos ou preventivos em relação à questão da agenda cirúrgica, mesmo nas emergências e urgências, né? Então, assim, isso eu entendo, com base na minha própria experiência, que é mandatório, é decisivo hoje numa organização. Só resumindo aqui para você, quando a gente analisa resultado em hospitais, centro cirúrgico, paciente cirúrgico, unidades de terapia, normalmente são essas unidades que sustentam o resultado da instituição. De um modo geral, é lógico que tem particularidades, né? Então, falar sobre o efeito no resultado de tudo isso que a gente está conversando no centro cirúrgico é essencial para que o hospital, com tantas dificuldades que já existem, né,
se mantenha sustentável. Nós sabemos as dificuldades que os hospitais, né, privados e públicos, enfim, enfrentam com relação a essa questão da sustentabilidade. Né? Só para dar uma contextualizada, não sei o quanto os nossos ouvintes estão cientes, digamos assim, né? Para cada procedimento, o hospital ele vai receber um valor X. Com esse valor, você tem que pagar os custos e tem que sobrar um valor. Isso a gente chama de margem de contribuição. Então, a margem de contribuição daquele procedimento é de tantos reais, né? Que seja R$1.000. Só que se o procedimento ele durar 1 hora ou durar 2 horas, o quanto você vai receber é a mesma coisa. Né? Ou se atrasar, ou naquela mesma sala eu conseguiria fazer 5 procedimentos, mas devido ao atraso eu fiz só 4, então aqueles R$1.000 de cada cirurgia não vão ser mais R$5.000 de margem de contribuição, vão ser 4. E é importante explicar para o pessoal, assim, margem de contribuição não é igual a lucro. Não é igual. O lucro tem que ser depois de você pagar todas as contas. Então, se a cirurgia atrasa, se paga hora extra, se você tem custos adicionais, cancela a cirurgia, fica com sala vaga, essa margem de contribuição de cada cirurgia acaba se diluindo no custo operacional total e você pode ter prejuízo naquele dia. Aquele dia não dá lucro, que é o que a gente chama do break-even, né? Agora teve margem de contribuição suficiente para pagar toda a operação. A partir daqui começa a ter lucro operacional. Exato. Você tocou num ponto essencial, Jorge, que é assim, os hospitais, que na esfera dos hospitais privados, eles são remunerados por porte. Então tem o tal porte anestésico, 0 a 8, se eu não me falha a memória. E tem um valor lá ali, nessa tabela negociado com a operadora. Só que determinadas cirurgias, ela tem um porte, mas, como você colocou, em função da especialização, da prática, enfim, dos próprios cirurgiões, pode demorar diferentes minutos, vamos colocar assim, diferentes horas. Né? A mesma cirurgia pode durar 3 para um, demorar 2 para outro. A gente sabe disso, mas o preço ele é definido nesses portes. Uma das sugestões que a gente coloca é que os hospitais deveriam ser remunerados em função do tempo cirúrgico. Né? Então, assim, começou a cirurgia, é como se eu tivesse, né, fazendo um paralelo aqui, um relógio na parede e falasse assim, a cirurgia demorou 2 horas, a cirurgia demorou 3 horas, cada hora tem um preço de tanto. Mas não é assim. Por não ser assim, acontece exatamente isso que você está falando. A hora que eu vou avaliar a receita das cirurgias, eu pego essa receita remunerada pelo porte. Lógico que tem o material, o medicamento, mas a utilização da sala baseada nesse porte. Eu vou tirar os custos associados a isso, quando receita menos custo variável, margem de contribuição, e tenho essa estrutura que ela não é pequena, uma estrutura fixa, pronta, para depois analisar o EBIT, o resultado operacional. Então, nessa análise, a gente tem que separar duas variáveis importantes. Primeiro, quanto que cada procedimento cirúrgico está gerando de contribuição marginal. Por que isso é importante? Para saber aquilo que está sobrando para cobrir o custo fixo que está ali, independente de cirurgia ou não. Então, a hora que a gente separa isso, a gente consegue entender o quanto que aquela receita está ou não gerando contribuição marginal. Agora, Jorge, na nossa experiência, 2026, os hospitais raramente sabem disso. Raramente sabem disso. Isso
claro, né, eu sou um profissional da área de custos, né, às vezes pode falar assim, é meio suspeito para falar, né, mas é uma informação, rapaz, valiosíssima, porque a partir daí eu posso definir quais cirurgias efetivamente no meu hospital estão gerando valor no sentido de resultado, né, resultado econômico, quais não estão. Quais são os cirurgiões que estão ficando muito além do necessário ou do previsto? Não vou fazer aqui essa questão, né, do necessário, mas do previsto, para que se possa ter aí uma questão também que eu acho que é essencial, porque eu não sou médico, né, Jorge? Eu sou um profissional que levo números e interpreto, né? O máximo que eu faço é interpretar os números, mas que se conecte à equipe médica num projeto de governança clínica para poder avaliar exatamente esses resultados que acontecem dentro do centro cirúrgico. Porque, de novo, né, cada minuto no centro cirúrgico deveria ser tratado assim como algo valiosíssimo, sabe? Cada minuto perdido por um atraso, por um cancelamento, por uma agenda que foi estendida, como a gente falou, por causa que vai gerar, ainda do custo que eu já tenho, mais hora extra. Isso vai impactar de forma, pode acreditar em mim, a gente tem isso já histórico, de forma relevante no resultado. O centro cirúrgico é talvez o maior setor de um hospital com capacidade de gerar resultado. Assim como, se não for bem utilizado, de gerar resultados ruins. Resultados ruins, a gente já sabe como isso vai acabar acontecendo, o que ele vai provocar dentro da instituição. Então, o centro cirúrgico, nessa ótica aqui, ela é essencial, é um local onde eu preciso ter informação, eu preciso conhecer muitos os detalhes de tudo que acontecem lá, para eu poder intervir, para poder gerar, inclusive, né, além daquilo que você falou, né, da qualidade do atendimento, né, porque eu imagino que o paciente também, né, uma cirurgia que estava prevista, que não aconteceu, que foi cancelada, tem todo esse prejuízo, né, mas também um prejuízo econômico, não é bom para ninguém, né, então é um pouco isso aqui, para comentar para vocês, né. Tá. Deixa eu pegar alguns pontos que você falou, assim, você falou que a maioria dos hospitais não tem essa noção da margem de contribuição pelo lucro, custo fixo, custo variável, né? Quando eu vou falar com os colegas, a maioria dos colegas também não sabe. Quando eles falam assim, essa cirurgia dá bastante dinheiro. Eu falei, mas você está falando de lucro ou de margem? Aí o cara já não... Não, mas como assim? Cara, depende, né? Você pode até receber um bom aporte financeiro, mas tem que ver se isso está cobrindo os lucros, o custo, e se está sobrando alguma coisa no final. Exato. Né? Em geral, eu converso com muitas pessoas sobre isso, né? No Brasil, a gente está na parte de gestão também aqui dentro da Anestet. A maioria dos colegas não faz essa conta também, não é só a direção. Por isso é importante, né, o awareness desse assunto, a gente falar sobre isso aqui, porque nós, como anestesistas, a gente está totalmente, a gente é uma engrenagem fundamental dessa esteira produtiva, que é o centro cirúrgico. Né? O relatório da ANAP fala que mais da metade dos pacientes, 50 e poucos % dos pacientes que entram no hospital são cirúrgicos. E que cada paciente faz mais de uma cirurgia na média, mais de um procedimento. Então, cara, os nossos hospitais no Brasil, eles são predominantemente cirúrgicos. Sim. Né? Você acabou de trazer esse dado, que é o que a gente fala, o centro cirúrgico, ele é a esteira produtiva. Centro cirúrgico bem gerido, bem administrado, normalmente dá lucro e sustenta a operação hospitalar. Exato. Só que o centro cirúrgico mal gerido, ele dá um buraco gigantesco, né? Porque os custos são muito altos, né? Sim, eu ia complementar, Jorge, que assim, o centro cirúrgico, ele precisa dar lucro, ou a linha cirúrgica, né? Porque tem todo
um ciclo aí do cuidado intra-hospitalar, né? Para cobrir aquilo que a gente já sabe, mas que precisa ter no hospital, mas que não dá lucro, que não dá resultado, que muitas vezes dá prejuízo. Todos nós sabemos, mas precisa ter. Então, assim, o centro cirúrgico é um dos raros setores de um hospital, ou a linha, que sustenta a organização. Cobre todos esses custos fixos. Além de cobrir, ele precisa gerar resultado, lógico, né? Se não gerar resultado, eu não tenho reinvestimento, eu não tenho a manutenção da minha estrutura, eu não consigo ampliar, eu não consigo fazer manutenção, enfim. Então, o centro cirúrgico ele tem que ser visto, não só ele, é claro, mas principalmente ele, como uma unidade que precisa gerar resultado. Gerar resultado. E, claro, ele gera resultado porque a gente tem um modelo de negócio no país onde eu tenho uma concentração lá de consumo de materiais, de medicamento, de OPME. Então, a perspectiva cirúrgica ela é essencial e a Planisa, praticamente todos os hospitais privados que a gente trabalha, a gente fala assim, relevância para a gente analisar, centro cirúrgico como um setor essencial para manter a sustentabilidade da organização. Né? Ótimo, você está falando isso, né? Porque a gente fala isso na Nestec, a gente tem o nosso viés, né? Mas, não, é baseado em números. A gente apura resultado em hospitais e a gente sofre junto com os hospitais, né? Porque os resultados não são bons na grande maioria dos hospitais privados, não são bons. E não são bons por quê? Porque os hospitais, de modo geral, é claro, né? Eles não têm ainda informações estruturadas que consigam fazer esse nível de gestão nesse exemplo que eu coloquei do centro cirúrgico. Existe, como você colocou, Jorge, só complementando também, uma confusão na área hospitalar, na saúde de um modo geral. É que imaginar faturamento como resultado. Ah, eu faturo naquela cirurgia 10 mil reais. Eu faturo na outra 40 mil. Ah, 40 mil é melhor que 10. Será? Faturamento é um número interessante, importante. Mas é muito mais importante você saber se ele está deixando resultado para a instituição. Né? A gente tem, só como um outro exemplo para você, não vou falar especialidade para não ficar chato, mas assim, a gente tinha uma especialidade que os hospitais, de modo geral, achavam que era muito lucrativa. Falei, ok, vamos ver, né? Aí a gente analisou analisou vários hospitais, aí nós chegamos à conclusão que não gerava resultado a especialidade. Ela tem uma estrutura aqui meio padrão nos hospitais e que não gera resultado. Então a gente precisa, de uma forma definitiva, parar com essas impressões que a gente tem, o tal do achismo, né? E se basear no faturamento. O faturamento é uma coisa, mas eu preciso apurar os resultados que cada especialidade, cada cirurgia, e por que não, cada médico, ele entrega para a instituição. Quando a gente começa a fazer isso, aí nós vamos eliminando esses achismos, né? Como você hoje começou a mostrar aqui os números que vocês encontraram nesse estudo, né? E observe, a partir dele é indiscutível, né, que a gente precisa atuar para corrigir essas falhas, porque elas interferem de forma substancial no caixa da instituição, né? Então, nós não estamos falando de nada que não seja relevante economicamente, né? Tá? Perfeito. Tem uma pessoa da gestão aqui que eu gosto muito de seguir, que fala que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão é a rainha.
Então, bem assim, sangue, né? A gente fatura aqui 40, 50 mil com essa cirurgia. Tá, qual é o lucro que está no final? Porque isso é o que vai fazer a sustentabilidade da operação. E qual é o teu ciclo de caixa, né? Isso aqui tem material, tem medicamento que é alto custo, que glosa, que o convênio não paga, demora para pagar, você vai ter um ciclo financeiro lá de 120 dias para você receber metade desse lucro. Cara, com a inflação que a gente está hoje, às vezes a tua margem de contribuição essa lucratividade, ele se dilui na tua necessidade de caixa também, né? Que isso a gente ainda não tinha nem falado aqui, mas também o nosso ciclo financeiro, ele interfere. E isso que a gente está falando, Marcelo, se aplica à gestão de absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa. Gestão de qualquer coisa, da sua casa, de qualquer empresa, de qualquer setor. Faturamento, lucro, caixa e gestão. Isso entender essas diferenças é essencial, né? Porque senão a gente faz uma confusão, rapaz, no nosso dia a dia, e aí a confusão gera interpretações equivocadas, né? Exato. Eu vou trazer um exemplo, né? Que a gente fez uma análise para um cliente que eles tinham uma variabilidade muito grande numa cirurgia relativamente comum, que é a cirurgia de varizes, né? E a gente viu realmente que tinha uma variabilidade muito grande. Só que a hora que a gente planilhou o dado, né, de tempo cirúrgico médio por cirurgião, a gente viu que tinha uma curva de Gauss, mais ou menos uma curva de Gauss, só que ela tinha uma outra ponta, tinha um outro pico, que a média desse outro pico, ele era quase o dobro do tempo da média da curva de Gauss padrão. Aí eu lembro que eu olhei, falei, cara, mas tem alguma coisa estranha nisso aqui. Vamos lá revisar os dados. Aí o que era? Tinha dois ou três, era uma equipe que eles estavam fazendo uma técnica diferente, que eles cobravam por fora do paciente a técnica, não sei qual, não lembro exatamente qual é que é. Só que isso durava, na média, o dobro de tempo dos outros 14, 15 cirurgiões. Cara, o quanto fica para o hospital daquele procedimento é exatamente a mesma coisa. Pois é. Então, aquela equipe o dobro de custo fixo, né? Está tendo o dobro de custo fixo para atender o mesmo tipo de paciente, o mesmo tipo de procedimento. Ah, mas é outra técnica. Bom, mas daí a gente tem que sentar todo mundo e conversar, ajustar, e eu sei que foi feito um ajuste com essa equipe depois que a gente mostrou os dados. Né? Daí não é achismo. Né? Mas imagina, o dobro do tempo, cara. A média era 3 horas e pouco, 3 horas e 15, uma coisa assim. Agora, 3 horas e 15 de centro cirúrgico é bastante tempo. Né? Isso ainda vocês conseguiram identificar. O ainda que eu coloco é assim, na nossa experiência, na minha, enfim, os hospitais não identificam isso, sabe? E simplesmente as coisas vão acontecendo. Então eu faturo baseado nessas tabelas de porte, mas como eu não tenho a informação de custos nesse nível, até em um nível até menor, vamos colocar assim, eu acho que eu só consigo enxergar o caixa que, olha, não está sobrando dinheiro ou o resultado está ruim, mas a causa raiz desse caixa ruim não só, mas também está na operação dentro do centro cirúrgico. No que eu estou fazendo dentro do centro cirúrgico, tudo isso que a gente está falando. Então, a grande alternativa para tudo isso é que a gente coloque luz nessas informações, sabe? Para que a gente possa ter uma interpretação clara se eu estou construindo valor ou não para a minha organização. Construindo valor no sentido de gerar resultado. Mas para isso eu preciso entrar nesse nível de detalhe. Mas não sei na experiência de vocês. É raro a gente encontrar isso. Ainda, olha que a gente trabalha já, né?
não a Planisa desde 88, eu já há muitos anos, ainda há muita dificuldade em conseguir gerar informações desse tipo, e aí, consequentemente, eu não tenho como tomar nenhuma decisão, né, qualificada a respeito disso. Né? Para gerenciar, você tem que ter dado, não adianta. Tem que ter dado. Senão você tem só a opinião. Não, tem que ter dado. E tem que e conectar. Essa é uma das nossas funções, assim, uma das nossas visões primordiais na Nestec cara, você tem que fazer, eu tenho que fazer o prontuário anestésico, mas por trás eu tenho que conseguir captar esse dado, organizar, analisar e entregar esse dado de uma maneira relevante para quem vai fazer a gestão. Ainda mais desse ponto crítico que é, que é o centro cirúrgico. Né? E o anestesista ele está lá o tempo inteiro. Se vai ter cirurgia, vai ter anestesia. O cirurgião ele vem e vai, mas o anestesista, algum anestesista vai estar lá o tempo inteiro. Sim. Por isso que a gente vê, né, a nossa função muito core dentro da organização, dessa engrenagem toda do centro cirúrgico. A gente tem uma responsabilidade direta para fazer isso rodar com eficiência. Né? E a gente sempre foi atrás de fazer captação de dados sobre isso. Eu anotei aqui uma outra coisa que você falou que acabei passando só para resgatar. Você falou sobre material medicamento, né, como uma das grandes fontes de renda. Segundo o relatório da ANAP, em torno de 80% da renda dos hospitais ele vem de materiais, medicamentos, OPME, né, e em torno de 40% e quase 40%, 30 e tantos, vem de internações, né, das renovações de leito. O centro cirúrgico é o setor, em geral, que mais consome material, medicamento, OPME, e, em geral, é o maior responsável pela renovação dos leitos de internação, porque se a maioria do paciente é cirúrgico, como eu falei antes, ele precisa ser operado para ter alta para poder ter outro paciente internado. Perfeito. Então, além da gente ter essa parte operacional que tem uma contribuição muito importante, ainda o centro cirúrgico está relacionado com as duas maiores fontes de renda de um hospital, que é material, medicamento, OPME e renovação de leito de internação. Perfeito. Então, é o coração financeiro de uma instituição, normalmente é o coração financeiro, sem dúvida. Sem dúvida. É lógico que tem as particularidades, né? Tem um hospital que é psiquiátrico, não, ok. Mas um hospital geral, hospital cirúrgico, não há dúvida que quem mantém a instituição é o consumo de material, medicamento e OPME. E onde esses materiais são consumidos? No centro cirúrgico. Um paciente que fica, isso é conhecido, né? Um paciente que fica uma longa permanência internado, só pegando um exemplo aqui, vamos imaginar, o paciente deveria ficar 3 dias, por algum motivo ele fica mais 3, só ocupando o leito. Esses 3 dias a mais, o hospital normalmente está perdendo. Porque a venda da diária para a operadora de saúde, normalmente o preço ele é menor do que o custo que o hospital tem. Então, o hospital ganhou aonde? Ele ganhou nos primeiros dias, porque foram nos primeiros dias que o paciente utilizou o centro cirúrgico e consumiu material e medicamento. Se esse paciente fica a mais por algum motivo, aqueles dias a mais está gerando prejuízo para a instituição. Mas, às vezes, a gente imagina que ficar mais... Não, ficar mais na ótica econômica. Não estou nem falando aqui de questão de segurança do paciente, qualidade, nem estou colocando isso. Na questão econômica, não é bom negócio. Bom negócio é cirurgia, girar o leito, liberar leito para colocar paciente. Tem uma questão de ocupação, que às vezes falam, né? Mas a minha ocupação é baixa, etc, etc. Mas ajustar a oferta-demanda, inclusive leitos, cirúrgico, giro de leito. É assim que normalmente os hospitais conseguem gerar melhores resultados, porque eles conseguem vender material e medicamento que mantém e cobre esse custo variável e a estrutura de custo fixo, gerando resultado e gerando valor para a instituição.
ainda é assim. Muito se fala, você sabe bem, sobre mudanças de modelos remuneratórios, etc. Mas a realidade no Brasil ainda é essa que eu estou falando para vocês. A gente que está muito tempo olhando para isso, a gente vê que ano a ano o fee for service ele reduz um pouquinho, lentamente. E a gente vê o próprio relatório da ANAP traz isso. As operadoras elas querem pagar de outras formas, mas o hospital e o médico ele quer seguir recebendo pelo fee for service. Pois é. Né? Então você tem um desalinhamento de interesses aí dos dois lados. Sim. E se a gente não consegue gerenciar, como a gente acabou de falar aqui, o coração financeiro a gente não tem dado o suficiente para gerenciar, o lugar que define a sustentabilidade, que é matemático, né? É muito mais matemático do que você olhar uma jornada clínica cirúrgica de um paciente, de reabilitação, de recuperação, que é a medicina baseada em valor. Então, eu vejo isso um pouco utópico, cara, porque o coração financeiro você não consegue gerenciar com detalhe. Você está querendo olhar uma jornada de 6 meses com o paciente fora do hospital. Como é que você vai pegar dado disso tudo de uma maneira a interligar isso aí tudo? Na teoria é muito bonito, mas na prática é muito difícil de fazer. Muito difícil. É um problema que todos nós conhecemos da interoperabilidade, né? Então, assim, hoje, estou falando aqui para todos, né? Hoje, apesar de todos os avanços que a gente tem, lógico, já melhoramos e muito, mas há ainda muita dificuldade no intra-hospitalar. Se a gente olhar para fora, então, mas se a gente olhar para os sistemas, o software, o ERP, enfim, ainda há muitos desafios aí. E quando a gente vai trabalhar nessa perspectiva de avaliar o resultado da cirurgia por tipo, por especialidade, por médico, por tudo aquilo que é essencial no coração financeiro da organização, há muitas dificuldades aí para que a gente consiga levantar, conectar com todos esses dados disponíveis, que muitas vezes não estão também disponíveis, né? Então precisa fazer ajustes de processos internos para colocar o CID corretamente, colocar o código do procedimento corretamente, enfim. É um trabalho que a gente vem enfrentando há anos isso. Acho que vocês também devem enfrentar desafios semelhantes, mas que é essencial, né? É essencial a gente saber, no coração financeiro, como a gente colocou aqui, e sem medo de errar, o centro cirúrgico o que nele está gerando um resultado, o que nele não está gerando um resultado, para que eu possa tomar decisão. Olha, eu vou incentivar isso, ou vou não incentivar isso, ou deixar de fazer isso, e vou fazer isso. Porque a instituição, não só um hospital, ela precisa gerar resultado, né? E a gente vem acompanhando, você vê os indicadores da ANAP, a própria Planisa, os resultados dos hospitais, de modo geral, vem caindo, né? Principalmente esses hospitais que não pertencem a uma rede verticalizada. Acho que as redes verticalizadas aqui, elas têm algumas vantagens, né? Mas os hospitais isolados, e às vezes a gente olha os grandes centros, mas esquece do país como um todo, muitos hospitais ainda familiares, regionalizados, sofrem com o resultado que eu diria que, eu até brinco, falo assim, estão com uma narina fora d'água, sabe? E é um momento que não é de hoje, mas o momento realmente não é simples para esses hospitais, né? Perfeito. Marcelo, vamos dar sequência aqui. Tem um segundo insight aqui também, tá, relacionado com isso, e vou te dizer que me surpreendeu quando eu fiz a análise. Inclusive, a gente revisou algumas vezes esses dados. A gente começou a olhar para a pontualidade da primeira cirurgia. Quem está acostumado a ler sobre isso, a gente sabe que a pontualidade da primeira cirurgia
até a literatura médica, científica mostra isso, ele é muito mais relacionado com processos e com eficiência e maturidade de processos, porque aí não tem a primeira cirurgia que atrasou, o paciente que complicou, não, está tudo na mão da instituição que a primeira cirurgia saia no horário certo. Perfeito. E a gente sabe que atrasos na primeira cirurgia geram atrasos em cadeias, isso a literatura é bem clara sobre isso. Só que a gente queria trazer o real world data, né? Real world evidence, baseado nos nossos 1 milhão de anestesias do ano passado. Cara, qual é o impacto do atraso da primeira cirurgia no decorrer do teu mapa cirúrgico? E aí a gente fez essa análise. E vou te dizer que o resultado me surpreendeu. O que a gente percebeu? Mais ou menos em torno de uns 25%, 30% das instituições, esse atraso ele gera horas adicionais noturnas. É o mais, digamos assim, que é o esperado. Então, chegou a aumentar até em 40% o tempo de trabalho noturno. Isso está um pouco relacionado com o que a gente falou antes. Tem um grande grupo ali no meio que o atraso da primeira cirurgia não refletiu tanto em modificações de tempo de uso de centro cirúrgico, provavelmente são instituições que conseguem gerenciar, que têm salas mais disponíveis, alguma coisa assim. Mas o que chamou bastante atenção é que tem em torno de 30% das instituições que o atraso das primeiras cirurgias, da primeira cirurgia do dia, se reflete em menos tempo de atividade cirúrgica no decorrer do dia. Ou seja, se você tem menos atividade, você está tendo cirurgias sendo canceladas em decorrência do atraso da primeira cirurgia. E a gente revisou esses dados, exatamente é esse o ponto. Se você colocar na média, atrasar a primeira cirurgia se reflete, na maioria dos casos, em diminuição do tempo de trabalho do centro cirúrgico naquele dia. O que vou te dizer que é alguma informação que me surpreendeu bastante. Atrasar a primeira cirurgia reduz o teu tempo de uso do centro cirúrgico, ou seja, na média global se reflete em cancelamentos. Mas a gente viu que tem 3 grandes grupos de, não dá 1/3, mas para facilitar a nossa conversa, 1/3 aumenta o trabalho noturno, 1/3 gerencia isso durante o dia e 1/3 reduz o trabalho daquele dia, gerando cancelamentos. Vou te dizer que me surpreendeu. Marcelo, te surpreendeu esse dado? Como que você enxergou isso? Sem dúvida, né, Jorge? É uma surpresa, né? Por isso que é importante a gente ter dados, né? Porque se vocês não tivessem feito esse estudo, provavelmente a gente ia ficar nas hipóteses aqui, né? Mas essa colocação sua é extremamente surpreendente, né? Porque atrasou a cirurgia, a gente sempre imagina, né? É um carrossel, né? Vai empurrar e eu vou ter hora extra, vou ir além do horário previsto. É na minha cabeça a lógica disso, né? Mas aí, por surpresa minha também, tem algumas instituições aconteceu o inverso, né? Então como você colocou, provavelmente é um cancelamento, né? Agora observe o impacto que tudo isso tem, né? Que é a questão da questão econômica. Se eu cancelei cirurgia, eu não gerei receita. Eu não gerei receita, mas o custo está ali. É isso que a gente precisa sempre lembrar. O centro cirúrgico, ele tem um taxímetro na parede, com as luzes apagadas, inclusive, entendeu? Então eu cancelei cirurgia. Bom, e a receita não aconteceu, mas o custo fixo está ali. Agora, o outro também, então, gerou hora extra, né? Mas, de certa maneira, gerou hora extra, mas eu realizei a cirurgia. Então, eu tive um faturamento que, em tese, cobre essa hora extra e ajuda na cobertura dos custos que o hospital, o que o centro cirúrgico já tem. Mas chama muito a atenção essa conclusão de vocês,
que mesmo com atraso, né, terminou antes, né, a cirurgia. Então, assim, isso eu diria que na ótica econômica, que é onde eu consigo contribuir mais aqui, ela é extremamente preocupante em entender por que isso está acontecendo nessas instituições. É extremamente relevante, né? Quanto de receita eu deixei de gerar? Olha uma pergunta. Quanto de receita esses cancelamentos deixaram de gerar para a instituição? E não só no centro cirúrgico. Esse paciente, uma vez que ele não fez cirurgia, eu tenho um leito reservado para ele. Todo esse ciclo de custos, ele aconteceu, mas a receita não. Então, observem, né? Não é uma situação realmente muito interessante, né? Acredito que o cancelamento ele gera mais prejuízo que a hora extra. Mais em prejuízo. Linhas gerais, Também acredito. Também. É uma situação pior do que a hora extra. Sim. Não gerou receita. Né? Exato. E se a gente olhar a média, ela é mais para o cancelamento do que para a hora extra. Então, o atraso da primeira cirurgia, na maior parte dos casos, na nossa população analisada, que é mais de 1 milhão de procedimentos, ou seja, não é um ou outro hospitais, são centenas de hospitais, isso se mostra com uma tendência maior de cancelamento. E um outro dado que a gente achou aqui, que foi bem interessante, a gente foi olhando de 5 em 5 minutos, né? O quanto isso ia se multiplicando, porque a minha primeira ideia é que isso teria um efeito em cadeia multiplicador. Então, a cada 10 minutos que atrasasse o início, eu teria X minutos no final. Isso não é uma relação bem linear, né, mas ela tem uma tendência de quanto mais você atrasa, isso vai tendo um efeito multiplicador, mas ele não é linear. Assim, não é se eu atrasei 20 minutos na primeira cirurgia, meu dia atrasa 20 minutos. Não, ele atrasa mais. Por quê? Porque o cirurgião ele vai fazer outra coisa, o anestesista vai fazer outra coisa, o paciente vai fazer outra coisa, ele não chega mais no horário, ele não sabe que horas vai ser, então não é linear. E chegou em torno de 30, 35 minutos em 4 vezes mais horas extras. Né? Olha só. Então, você de atrasar meia hora no início da cirurgia, você tem quase 2 horas a mais de hora extra no fim do dia. Mas, em torno dos 40 minutos, você tem a mudança. Se você atrasar a primeira cirurgia a 40 minutos, a tua tendência é de cancelamentos. A partir dos 40 minutos, você tem uma mudança. Então, vamos dizer assim, um atraso até 30 minutos só vai te refletir só em mais de 1 hora de atraso de hora extra. Mas, a hora que você passar a primeira cirurgia mais de 40 minutos, você vai estar, na maior parte dos casos, gerando cancelamento. Então, você tem uma dualidade nisso. Eu achei que seria linear. Quanto mais atrasasse no início, mais atrasaria no final. Mas não. Isso em torno dos 40 minutos, você tem uma quebra. É uma inversão. Você tem uma inversão e você começa a gerar cancelamentos. No marco global, você gera mais cancelamentos do que os multiplicadores de cancelamento são maiores. Né? Por isso que, na média global, o atraso da primeira cirurgia, ela daria mais cancelamento. Mas a gente tem... Eu nunca tinha visto uma métrica desse tipo e é um tema que eu estudo. Né? Eu achei extremamente relevante, digamos assim, cara, até meia hora você ainda vai conseguir dar uma gerenciada nisso. Mas se atrasar mais de meia hora, mais de 40 minutos, vai ter cancelamento. Entendeu? Mas esse dado é relevantíssimo, né, Jorge? Porque eu posso estar errado, mas acho que não vou falar ninguém, mas pouquíssimas pessoas esperavam algo desse tipo, né? Porque a tendência é o quê? Eu atrasei na primeira cirurgia, quanto mais eu atrasei na primeira cirurgia, mais isso vai acarretar no final, né, da agenda cirúrgica lá. Então,
aumentar ainda mais as horas extras. Mas não é isso que você está dizendo. Tem uma inversão da curva aos 40 minutos. Né? Então, imagina isso para o gestor do centro cirúrgico. Né? Eu já ia sair daqui preocupado, né? Porque como que o meu hospital, como que o meu centro cirúrgico está se comportando? Eu já ia para qual é o tempo cirúrgico, qual é o tempo de atraso médio das minhas cirurgias, quantas cirurgias estão atrasando acima de 40 minutos na primeira cirurgia, né? Porque cancelar a cirurgia é o pior dos mundos. Lógico, se for com cancelamento por uma questão clínica do paciente, não é isso que a gente está falando, né? Mas cancelar por uma questão de processo interno, isso é prejudicial e muito para qualquer hospital, em função de tudo que a gente falou aqui hoje. Então, essas informações são valiosas, né? E entender, né, por que tem, será que tem hospitais com perfis que cancelam mais do que outros? Será que tem uma natureza hospitalar que tem mais cancelamento do que outros? Né? Para que o hospital possa, que nem o gestor do seu hospital, poder atuar nessas questões agora, baseado nesses números que você está colocando aqui, porque o impacto, de novo, né, é muito relevante em resultado. Eu tenho uma teoria, tá? Que agora tem várias instituições onde, vamos dizer assim, ó, você tem uma operadora verticalizada. Então, você tem que operar aquele paciente naquele hospital. Nesse hospital, em geral, você vai ter aumento de hora extra, porque se ele não operar hoje atrasado, ele vai ter que operar ali no outro dia, e no outro dia não tem agenda, aí vai ficar para de noite, ou só para daqui a 20 dias. Então, nesse hospital, provavelmente você tem um aumento de hora extra. Num hospital onde você atende múltiplos convênios e que o cirurgião ele pode escolher o lugar onde ele vai operar, se ele chega lá e a cirurgia dele vai atrasar mais de 2 horas, ele liga para o outro hospital e pergunta, você tem sala disponível? Tenho. Então, eu vou levar um paciente aí, nós vamos operar em outro lugar. Porque tem dinâmicas diferentes dentro de vários hospitais. Né? Então, acredito eu, né, que é bem opinião mesmo, que em lugares com ampla concorrência, esses atrasos maiores que vão acabar gerando cancelamento, talvez esteja acontecendo transferência de paciente de uma instituição para outra. Bem uma opinião mesmo aqui. Não, Jorge, mas faz sentido, sim, né? Faz muito sentido o que você está colocando, porque em redes que a gente tem no país, né, redes verticalizadas, o cirurgião não tem opção, né? Ou ele faz ali ou ele faz ali, né? Exato. Então, diferente de outros lugares, né, onde eu posso fazer num hospital, em outro hospital, porque eu também faço cirurgia em outros hospitais, né? Então, isso realmente é uma possibilidade que também é algo que acrescenta um benefício, vamos colocar assim, para as redes verticalizadas, né? Benefício nesse sentido do custo que a gente está falando. Então, se elas conseguem, mesmo com horas extras adicionais, realizar a cirurgia, ela está conseguindo diluir esses custos. Isso quer dizer, em outras palavras, que o custo da cirurgia nesses hospitais tende a ser menor do que em outros hospitais onde eu cancelo a cirurgia, por causa, de novo, da questão da diluição do custo fixo. Essa questão de diluição do custo fixo é quase todo dia eu falo em algum lugar. Porque os hospitais têm 70%, 80% de custo fixo, o centro cirúrgico também. Então, essa perspectiva, Jorge, de agendamento, sabe? O agendamento otimizado, de entender tudo isso que a gente está discutindo, de ter dados para que eu possa gerar informação e conseguir fazer a gestão, sabe, dos processos internos, desse equilíbrio entre agendamento,
emergência que nós começamos a falar. Tudo isso eu imagino que é muito complexo, mas com tudo que a gente tem hoje de possibilidade de análises, eu acredito que a gente consegue melhorar e muito os processos internos que vão impactar de forma robusta nos resultados do centro cirúrgico e, portanto, no resultado da instituição como um todo, né? Exato. A gente precisa buscar sustentabilidade, talvez seja um dos termos mais citados, né, nas conversas sobre saúde, sobre ecossistema de saúde, e esses dois pontos que a gente trouxe aqui, porcentagem de urgências e emergências e atraso da primeira cirurgia, tem impacto total, direto na tua estrutura de custos, porque isso vai se refletir em cirurgias realizadas versus não realizadas ou horas extras. Então, se eu tenho algum gestor nos escutando aqui, tem prioridades, esse é um ponto primário de ação. Informações valiosas, eu diria, né? Porque são situações colocadas aqui de extrema relevância e que gera, com certeza, posso dizer, resultados a mais ou a menos, dependendo de como eu tratar isso dentro da minha organização, né? Tá? Perfeito. Bom, Marcelo, a gente já está aqui com um bom tempo de gravação. Queria te agradecer, né, por estar aqui conversando com a gente de novo sobre esses dados que são inéditos, né, até onde a gente saiba. Foi a primeira vez que a gente aqui na Nestec, no time de ciência de dados, fez esse tipo de análise. E eu queria ver se você podia deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes, se você quiser deixar algum contato seu, da Planisa, como o pessoal pode entrar em contato também. Primeiro, agradecer, Jorge, aí pela oportunidade, mais uma vez, né? E parabenizar pelo estudo extremamente relevante. Como eu disse, centro cirúrgico é o coração, como nós colocamos aqui, o coração financeiro dos hospitais. Então, essas informações são valiosas. A mensagem que eu coloco assim, que as instituições elas precisam conectar, sabe? Essa informação, tudo isso que você trouxe, ela precisa se conectar com as questões econômicas. Não posso ver a questão econômica isolado dessas informações que foram colocadas. Eu preciso trazer a equipe assistencial para discutir tudo isso, porque envolve médicos, envolve, né, profissionais das mais diferentes áreas. Então, esse é um exercício que é mandatório para, na minha opinião, para o serviço de saúde. É conectar todas essas informações para que os hospitais, não só hospitais, mas para todo o serviço de saúde, consigam gerar melhores resultados, não só econômicos, mas também econômicos, né? Meu contato é Planisa, meu e-mail é marcelo@planisa, bem simples, planisa.com.br. Fico à disposição e vamos juntos aí, né, Jorge? Construir um sistema com mais informação para gerar melhores resultados. Todos nós precisamos, né? Perfeito, concordo plenamente. Como mensagem final, queria deixar aqui, principalmente para os colegas que nos ouvem, que são muitos anestesistas, alguns envolvidos com a gestão ou não, que nós estamos fornecendo para vocês dados muito relevantes. E a gente precisa sair do centro cirúrgico, colocar o observatório da anestesia de valor embaixo do braço, ir lá conversar com a gestão do hospital e dizer, onde nós podemos juntos melhorar isso aqui. Olha só, nós estamos com um atraso na primeira cirurgia. Vamos ver os motivos, vamos ver a causa raiz. A nossa equipe, a equipe de anestesia, ela se compromete em fazer a sua parte, avaliar, porque isso aqui vai interferir no resultado global para todo mundo.
porque sustentabilidade de sistema de saúde se faz de maneira multidisciplinar e interdisciplinar. Não é só o gestor, não é só o médico, não é só o cirurgião, o anestesista, a enfermagem. Tem que estar todo mundo junto, olhando a mesma coisa, resolvendo os mesmos problemas e, através de dados, você vê quais são as suas prioridades. Então, se você quer buscar sustentabilidade, você precisa sair do centro cirúrgico, ir lá, conversar com a gestão, baseado em dados, não em opinião, em achismo. E nós estamos te dando aqui um material rico para que você faça esse movimento, para que você seja também protagonista aí no seu hospital, como equipe de anestesia, olhando para valor, olhando para dados, porque isso é importante, isso é muito, muito relevante. Eu queria agradecer, Marcelo, por você ter compartilhado aí seu conhecimento, trocar essas informações com a gente. Agradecer aos nossos ouvintes que ficaram aí até o final. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar. Nós estamos na 9ª temporada do podcast, tem muita informação relevante, valiosa, e encaminha esse podcast para aquele teu amigo que gostaria de ouvir e que precisa ouvir esse tipo de informação. Pode deixar comentário sobre quem você gostaria de ver aqui ou quais assuntos você gostaria de ver, ou aqui ou no Instagram da Nestec, que a gente responde você e vai tentar ao máximo trazer mais gente aqui para a nossa comunidade. Marcelo, muito obrigado, nossos ouvintes, muito obrigado e até o próximo episódio.